Glória a Deus. Querido, você que está aí na sua casa ou no seu trabalho, ou muitos ainda estão a caminho de casa ou a caminho do trabalho, né, no seu carro ou em outra condução. Eu quero te dizer, querido, que onde você estiver, o Senhor é contigo. É o que nós primeiramente queremos declarar nessa noite sobre a tua vida. Você que nos ouve, você que nos assiste, o Senhor é contigo, meu querido. Esse Senhor, esse Deus que está acima de tudo, acima de todos. Esse Deus que é o Deus o qual nós servimos. O Deus tão tremendo, o Deus tão maravilhoso. O Deus que cuida de cada um de vocês, de cada um de nós. Eu quero te dizer, querido, que Ele se importa com a sua necessidade, com aquilo que você está esperando nele, aquilo que você tem buscado no Senhor. Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Ele tem o tempo certo, exato, para cumprir o seu propósito. E nessa noite eu quero te dizer, meu querido, minha querida que nos assiste agora, o Senhor vai cumprir o propósito dele na sua vida, porque Ele é fiel, porque Ele é Deus, porque o seu amor é infinito. E nós nessa noite vamos declarar esse amor tão grande, esse amor tão tremendo, esse ousado amor do nosso Deus. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99
nunca falha. Nunca falha. Aleluia. Nada nos separa desse amor. Esse amor tão tremendo. Aleluia. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo, Senhor. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Nunca falhará. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha. Porque tu és o mesmo, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não, teu amor não falha. Cremos na tua palavra, Senhor. Esse teu amor permanece para todo sempre, para todo sempre. Sabemos que o que estamos passando, Deus, o que estamos enfrentando, Senhor, é temporário. E o Senhor está no controle de tudo, Pai. O Senhor está no controle de tudo, Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que estão em ti, daqueles que permanecem firmes na tua palavra, Deus. Todas as
coisas cooperam para o nosso bem. E cremos que esse tempo é um tempo de semeadura, Pai. Semeadura de tempo mais contigo, Senhor. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu. Eu creio que tudo cooperes para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere. Você pode declarar juntamente comigo. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Só tu, Senhor, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Nunca falhará. Teu amor não falha. Cremos nisso, Senhor. Cremos nisso, Pai. O que acabamos de declarar. Pois tu és fiel. Pois tu és fiel. Cremos que tu estás aqui, Senhor. Cremos que tu estás aqui, Jesus. Você crê, querido, que Ele está onde você estiver, o Senhor está contigo. Aleluia. Ele está entre nós. Ele está movendo. Ele está movendo as estruturas. Ele está nos balançando. Mas tudo isso é para que nós permanecemos firmes nele. Pois nele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. E queremos te adorar, Senhor. Te adorar. Te adorar. Te adorar, Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando um milagre. Recebe aí, querido. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas.
te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorar. E o meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu. Meu Deus, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Deus de promessa, caminho no deserto, luz, tu és a luz, Senhor. Ele é o milagre que você precisa. Ele não é somente o dono do milagre, Ele é o próprio milagre. Ele é vida, Ele é vida. Aquilo que você procura, só encontra nele, só encontra nele. O Senhor nos faz olhar para trás, olhar lá para o deserto, nos faz olhar para aquele povo caminhando com uma expectativa no coração, mas que parecia estar tão longe, parecia que nunca chegava. Simplesmente caminhavam e a coisa não acontecia. Talvez você esteja assim, querido, por anos orando por algo, pedindo a Deus, e parece que a coisa não acontece, parece que não flui, parece que o seu pedido não é atendido. Mas eu quero te dizer, querido, que aquele povo viveu o milagre do Senhor. Aquele povo viveu o milagre do Senhor. Onde não tinha caminho, o Senhor abriu. E onde não há portas, Ele vai abrir. Se você não enxerga a cura, se você não enxerga a saúde, Ele tem pra te dar. Ele tem pra te dar. Esse é o meu Deus. Meu Deus é
Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare isso, querido. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Mais uma vez declare. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, aleluia. Amém. Boa noite, amada Igreja do Senhor. Estamos aqui nesse momento para compartilhar um pouco da palavra do Senhor com você que está na sua casa, nos ouvindo, no seu carro, onde você estiver nesse momento. Queria que você parasse alguns minutinhos conosco para que a gente possa compartilhar algo da palavra do Senhor, pois o templo está fechado nesses dias, mas a Igreja do Senhor está ativa. A Igreja do Senhor está se movendo na terra e Deus ele tem falado com o seu povo. E Ele tem uma palavra especial para você nessa noite em que nós estamos aqui para falar sobre a palavra de Deus. Amém? Gostaria de começar a nossa reflexão nessa noite falando acerca de algumas fases da vida cristã que eu observei, analisando a palavra lá no livro de Efésios. Você pode abrir comigo, se você estiver acompanhando com a sua Bíblia. Efésios capítulo 2, no versículo 21 e 22, diz assim: na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, na qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então a vida cristã ela tem três fases que eu gosto de separar da seguinte maneira. Primeiramente, Deus ele te resgata e começa a construir em você um edifício. E a Bíblia diz que esse edifício ele cresce. E em qual fase que o edifício cresce? Quando está sendo construído, quando está em obras. E quando ele está em obras, não tem como ninguém habitar lá. Então, o Senhor vai fazendo a obra na tua vida, na minha vida, e vai nos edificando. Para quê? Para que nós nos tornemos templo do Senhor. O templo, ele tem uma comunhão temporária, né? A gente vem ao templo, adora o nome do Senhor, participa da comunhão com os irmãos, aprende da palavra, oferta, traz os nossos dízimos, mas depois a gente vai embora. E por fim, a Bíblia diz que nós nos tornamos morada. Esse é o objetivo que o Senhor tem na nossa vida, é transformar eu e você em morada do Espírito Santo. Então o Senhor vai habitar integralmente no nosso coração, na nossa vida, nos nossos dias. Qual é o que você tem sido hoje? Em qual etapa dessa vida você tem estado? Você é edifício? Você é templo? Ou você já é morada do Senhor? Amém? Então nós temos acompanhado os últimos dias, os últimos fatos que tem acontecido, e nós temos visto que são dias trabalhosos, como diz lá no livro de Timóteo, na segunda carta aos Timóteos, no capítulo 3, versículo 1. São dias trabalhosos que nós temos vivido, e são dias em que nós não podemos fazer coro, né, como nós já temos aprendido através da vida dos nossos pastores, que nós precisamos trazer uma palavra de esperança ao povo. Então eu gostaria nessa noite de compartilhar com você, nós temos aprendido tantas coisas, né, através dos nossos líderes, dos nossos pastores, e isso tem nos incentivado a cada vez mais buscar mais a face do Senhor, para que nós possamos realmente, como diz a palavra dele, prosseguir e conhecer mais do Senhor. Amém? Então, por falar em examinar a palavra, gostaria de contar a vocês hoje uma experiência que eu tive acerca do termo, da revelação do termo, né? Igreja. O que é igreja?
Nós comumente usamos um termo errado falando acerca da igreja, dizendo, olha, eu vou à igreja do pastor João, eu vou lá na comunidade cristã da Marambaia, na igreja da Marambaia. Só que isso é errado, nós somos a igreja do Senhor. O que nós vamos fazer é cultuar o Senhor no templo, cultuar ao Senhor na congregação, nos juntar ao Senhor, para juntar com os irmãos, para congregarmos todos juntos ali no templo. Mas nós somos a igreja de Cristo. Amém? Eu gostaria de ler com os irmãos o texto que está em Efésios, no capítulo 4, versículo 15 e 16, que diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Colossenses 1:24 também diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, quando nós falamos da igreja, nós estamos falando de organismo vivo, da igreja do Senhor que se move sobre a terra. Então, nós não podemos cair no erro de dizer que a igreja é o templo. As pessoas têm falado assim, as igrejas estão fechadas, as igrejas estão fechadas. Não, os templos sim, mas a igreja do Senhor, ela permanece ativa na terra. Amém? E ainda diz assim, 1 Coríntios 12:24 diz, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, que fique bem claro esse termo, nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. E como igreja, nós precisamos levar uma palavra de ânimo, de esperança a essas pessoas. Nós temos visto dentro da nossa comunidade muitas pessoas que têm entrado em crise de ansiedade, com muito receio, muito medo de sair à rua. Então eu digo para você, meu irmão, creia naquilo que o Senhor tem, porque Ele tem um lugar especial para te guardar, e esse lugar é o esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos permanecer no corpo, e é disso que eu quero falar nessa noite. Eu queria que você abrisse no Salmo 91, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos deste Salmo, e o tema dessa palavra que eu gostaria de dar é permaneça no corpo. Nós vamos falar acerca do corpo de Cristo. E você vai me perguntar, Márcio, o que isso tem a ver com Salmo 91? Nós vamos já ver, porque eu queria que você olhasse nessa noite comigo para esse Salmo de uma maneira diferente. É um texto muito conhecido, né? Muita gente tem essa página da Bíblia aberta na sua estante. Então, você conhece o texto e eu gostaria de ler, a iniciar o primeiro versículo. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse salmo, como eu falei, ele é muito conhecido. Nós recitamos, rezamos, oramos, pregamos sobre ele muitas vezes. E ele fala sobre esse esconderijo, sobre um lugar onde o servo de Deus pode se refugiar. De quê? Para quê? E onde seria esse lugar? Então eu gostaria de comentar algumas coisas que Deus me mostrou, que o Senhor tem me revelado acerca desse esconderijo. A Bíblia diz que nós devemos louvar ao Senhor pelos seus feitos gloriosos. Está lá no Salmo 150. E esse Salmo 91 tem a ver com os feitos gloriosos do Senhor. Esse esconderijo do Altíssimo, ele tem a ver com os feitos gloriosos do Senhor. E nós vamos compreender isso nesse momento. Amém? O que acontece no esconderijo do Altíssimo? No versículo 1 ele diz que lá no esconderijo do Altíssimo existe descanso para aqueles que procuram. Então se você pode ir ao refúgio, o esconderijo do Altíssimo, Deus vai te dar descanso. Nesses tempos difíceis, onde a sua alma está oprimida por tantas notícias difíceis de aceitar, pessoas ao seu lado se desesperando, Deus tem um lugar de descanso para você. E no versículo 3 e 14, fala sobre livramento. Diz assim: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nós estamos vivendo dias onde essa peste, essa gripe, esse vírus está se espalhando por aí, mas o Senhor tem um lugar de livramento para você, e é lá no esconderijo do Altíssimo. No versículo 8, diz que no esconderijo do Altíssimo existe justiça. Diz assim: somente com os teus olhos olharás
e verás a recompensa dos ímpios. Então muitas vezes você se indigna porque tem pessoas que não servem ao Senhor, que estão prosperando, que estão indo firmes no seu caminho. Fique tranquilo que o Senhor tem um lugar de justiça para você. Então Ele vai te recompensar por aquilo que você tem feito, pela sua fidelidade, em nome de Jesus. No versículo 11 desse mesmo Salmo 91 fala sobre provisão e proteção. Diz assim: porque aos seus anjos Ele dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Então, meu irmão, se você precisa sair de casa por algum motivo, seja trabalho, seja algum compromisso, o Senhor tem uma promessa para você. Ele diz que os seus anjos vão te guardar em todos os seus caminhos. Não tema, porque o Senhor é contigo, meu irmão. Em nome de Jesus. E mais um ponto aqui que eu queria ressaltar é no versículo 16. Nós temos visto notícias de morte e tantas coisas difíceis nos dias de hoje. Mas o Senhor tem promessa de longevidade para você, que está no esconderijo do Altíssimo. Ele diz assim: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Você crê? Onde você estiver, diga amém, dê um glória a Deus, porque é isso que o Senhor tem para a sua vida. Ele tem descanso, Ele tem livramento, Ele tem promessas de justiça, Ele tem promessas de provisão, de proteção, e tem longevidade de dias para você no esconderijo do Altíssimo. Amém? Então nesse lugar nós encontramos todas essas coisas. E onde seria esse lugar? Onde seria? Eu quero fazer uma analogia com você. A Bíblia, ela é recheada de exemplos, de tipificações, né? Como o Jardim do Éden era tipificado como o primeiro tabernáculo, né? O primeiro templo. O Senhor vinha para o culto nesses dias do Jardim do Éden. Temos o Monte Sinai também como sendo tipificado como um templo do Senhor, né? Onde tinha na sua base ali o átrio, no meio, onde os anciãos subiam, ficava o santo lugar, e só Moisés chegava ao Santo dos Santos. Então nós temos vários exemplos dessas tipificações, como Melquisedeque tipificando Cristo, enfim. Eu gostaria de ler nesse momento o texto que está no livro de Josué, no capítulo 2, versículo 19, que diz assim, olha: será, pois, que qualquer que sair para fora da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa, mas qualquer que tiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele puser a mão. O contexto dessa história é o seguinte: você que conhece a história, o povo de Israel estava às portas de Jericó e mandaram os espias, né, para verificar como era a cidade. E lá eles encontraram Raabe, né, que era uma prostituta, e eles se refugiaram, se esconderam na casa dela. Como retribuição por esse favor, ela pediu que a casa e os familiares dela fossem guardados. Em troca, eles disseram: tá ok, nós vamos fazer isso, mas todos os que estiverem dentro da sua casa serão protegidos. Quem estiver fora, nós não temos compromisso com ele. E ela se firmou nessa promessa de que quando o povo de Israel invadisse a cidade, a casa dela seria poupada. A casa de Raabe, nesse contexto, ela é tipificada como a igreja do Senhor. E lembrando que igreja é o organismo, é o corpo de Cristo. Ela aponta para o que seria. Lá no livro de Isaías, no capítulo 46, no versículo 10, diz: eu sou o Senhor e não mudo, eu anuncio o fim das coisas desde o princípio. Então, como eu falei, a Bíblia ela tem vários exemplos de apontamentos futuros que o Senhor já dava. E isso aqui que a gente acabou de ler aponta para o que seria a igreja do Senhor. Quem estivesse dentro da casa, quem estivesse dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, Deus iria o guardar no dia mau. E é isso que o Senhor tem para a sua vida, meu irmão. Se você permanecer no corpo, Deus tem promessas para você. Deus, Ele quer te guardar no dia da tribulação. Amém? Raabe, ela teve esse entendimento e ela hospedou, guardou os espias, protegeu eles. E por conta disso, ela foi contada na genealogia de Jesus. Ela é a 10ª da geração que casou com Salmão e foi tataravó do rei Davi. Olha que honra, né? Porque ela se guardou na casa do Senhor, né? Na igreja do Senhor. Eu gostaria de ler com você mais um exemplo do esconderijo do Altíssimo, aqui na palavra do Senhor.
que está lá em Gênesis, no capítulo 47, no versículo 27. Diz assim: assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, frutificaram e multiplicaram-se muito. Então, você também conhece a história dos feitos poderosos do Senhor, como eu falei no início. Esse salmo que nós lemos, o esconderijo do Altíssimo, ele tem a ver com os feitos gloriosos do Senhor, com os milagres que Deus quer operar na sua vida, através da obediência e de se refugiar no esconderijo do Altíssimo. Esse texto fala que o Senhor, ele separou um lugar dentro da terra do Egito. Quando José mandou buscar os seus irmãos, seus pais, sua parentela, ele falou assim, ele propôs que ele separaria a terra de Gósen para que os irmãos dele, os parentes deles habitassem. E quando ele foi se encontrar com Faraó, ele falou, e Faraó disse: olha, vocês podem habitar no melhor da terra, onde vocês quiserem habitar. Só que José não gostaria que os irmãos dele habitassem no meio dos egípcios propriamente dito, porque José, ele passou esse período no Egito, mas ele não se contaminou com a cultura. Ele era o primeiro-ministro, ele era o governador do Egito, mas ele prezava pelos seus princípios de servo de Deus, que ele sempre foi. A Bíblia fala acerca, por exemplo, de Moisés, que ele foi ensinado em toda a ciência do Egito. Então Moisés, ele foi ensinado desde criança, ele conhecia toda a ciência, toda a magia do Egito, ok. Mas José, ele foi para lá como escravo, né? Então foi diferente, a cultura do Egito não entrou nele. Então, o que eu quero dizer para vocês, que quando ele foi se encontrar novamente com os irmãos dele, ele disse assim: olha, aqui no Egito é abominação, Faraó abomina aqueles que criam gado, por causa da cultura do Egito. Então, quando ele perguntar qual é a profissão de vocês, vocês falam assim: nós criamos gado. E aí ele vai separar vocês para uma terra que eu vou indicar, para a terra de Gósen. Então Deus separou esse lugar dentro do Egito para que os filhos de Israel morassem, com um objetivo. Qual era? Guardá-los no esconderijo. Então a terra de Gósen também é uma tipificação da igreja, do corpo de Cristo, daquilo que o Senhor tem por esconderijo para o seu povo. Então, no meio do Egito, Deus realizou seus feitos poderosos, né? Nós conhecemos a história. Ele realizou sinais, maravilhas, mandou as pragas para quebrar o coração de Faraó, para que ele pudesse libertar o povo. E nesse período, o povo de Deus, ele foi guardado. Eu gostaria de te mostrar isso na palavra do Senhor. Lá no capítulo 8 de Êxodo, no versículo 22, nós temos a praga das moscas, que foi a primeira das pragas que o Senhor relata que o povo de Israel foi guardado. Já tinha acontecido outras, né? Então, no versículo 22 do capítulo 8, diz assim: onde está? E naquele dia eu separei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Então o Senhor separou a terra de Gósen nesse período das pragas. E vários relatos da Bíblia, vários relatos da palavra do Senhor mostram que as pragas não chegaram ao povo de Deus, porque Deus tinha promessa para quem estava no esconderijo do Altíssimo. Amém? Lá no capítulo 9, no versículo 4, também diz assim, olha, que é a praga da peste dos animais. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. Ou seja, o Senhor, eles criavam gado na terra de Gósen, né? Nós já comentamos aqui. Então, o gado dos egípcios foi contaminado, mas o gado do povo de Israel não foi, porque eles estavam debaixo de uma promessa. Amém? Lá no versículo 26, ainda do capítulo 9, fala da praga da saraiva, né? Ou a chuva de granizo, como você interprete melhor. Lá diz assim no versículo 26: somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Acho que você já compreendeu a ideia, né? Que nesse lugar que o Senhor separou por esconderijo, Ele não permitia que as pragas chegassem, porque elas eram para o povo do Egito. E aqueles que estavam no esconderijo,
É provável que houvesse hebreus no meio do Egito, em outras partes? Sim, é provável, porque a palavra do Senhor diz que eles se multiplicaram muito naquele lugar. Então é provável, mas naquele lugar, na terra de Gósen, a Bíblia diz que não chegava as pragas. Ou seja, mesmo que você seja crente, mesmo que você, um dia eu já servi o Senhor, outro dia eu li a Bíblia, algum tempo atrás eu fui na igreja, se você não estiver na terra de Gósen, se você não estiver na casa de Raabe, se você não estiver no esconderijo do Altíssimo, meu irmão, Deus não vai ter como cumprir a sua proteção em cima da sua casa. E ainda no capítulo 10, no versículo 23, fala sobre a praga das trevas, né? O Senhor trouxe trevas sobre todo o Egito. Trevas, a Bíblia fala que podiam se apalpar. E a Bíblia fala assim no versículo 23, não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias em todo o Egito, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Quem estava na sua tenda, debaixo da sua casa, na terra de Gósen, tinha luz em sua habitação, meu irmão. O Senhor quer trazer luz sobre a sua casa, nesses tempos de trevas, nesses tempos tenebrosos. O Senhor tem uma palavra de vida para te entregar, mas esteja no esconderijo do Altíssimo, meu irmão, debaixo da graça do Senhor, debaixo das suas asas, como diz no Salmo 91. E eu queria ler por último aqui, em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 13, vai falar sobre a praga dos primogênitos. E tem um ponto interessante aqui. Como eu falei, Deus separou a terra de Gósen. Então ele disse para Moisés falar ao povo, né, que separassem a Páscoa. A gente conhece o texto, eles mataram um cordeiro ou um cabrito e tinham que assar durante a noite e comer todo. E o que sobrasse, se sobrasse alguma coisa, pela manhã seria queimado. Mas o Senhor tinha uma promessa. Ele pediu ao povo de Israel, no versículo 22 do capítulo 12, diz assim: então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia. Lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. E aqui nesse versículo, que fala sobre o sangue do cordeiro na porta da casa, eu gostaria de tocar num ponto interessante. Eu, pesquisando, estudando outro dia, descobri que na cultura egípcia, e como eu falei para vocês, os filhos de Israel passaram muito tempo no Egito, né? E muitos deles assimilaram algumas das culturas egípcias. E era a cultura do Egito, nos umbrais das portas, que eram feitos de pedra, a casa em si era feita de barro, e só os umbrais das portas eram feitos de pedra. E nas pedras eram gravados os nomes de quem habitava nas casas e os nomes dos deuses a quem eles serviam. Então o Senhor, olha que interessante, o Egito cria que a casa também fazia parte do que era o ser humano na época, na cultura egípcia. Então o ser humano era uma parte material que perecia e uma parte que era eterna. Então eles criam que as pedras nunca se destruiriam, era a parte eterna, e o tijolo de adobe, de barro e de palha, era a parte que perecia, no caso o corpo. Então o Senhor ordena que os filhos de Israel passem o sangue na verga e nas ombreiras das portas, cobrindo o nome de quem habitava naquela casa. O Senhor quer cobrir a tua casa, quer cobrir o nome da sua família com o seu sangue nesses dias, amém? Então precisava que os filhos de Israel obedecessem a isso. Se eles habitassem na terra de Gósen, no esconderijo do Altíssimo, mas eles não obedecessem a ordem de passar o sangue do cordeiro na casa, nas portas da casa, eles não estariam protegidos. Se eles estivessem fora em qualquer outro lugar do Egito e passassem o sangue, também eles não estariam protegidos. Porque o compromisso de Deus é com quem obedece. Amém? Seja fiel ao Senhor, seja fiel àquilo que Ele tem te proposto na sua palavra, que Ele tem te proposto através dos nossos pastores na sua igreja. Seja fiel nos dízimos, seja fiel nas suas ofertas, seja fiel nas suas primícias, porque o Senhor Ele tem um compromisso com quem obedece, meu irmão. E a palavra do Senhor, logo em seguida, conta como o povo de Israel foi liberto, né? A Bíblia diz que Deus secou o mar, que bateu um vento oriental e as águas se partiram ao meio. E o Senhor, Ele vai abrir o mar diante da sua frente nesses dias,
porque você está no esconderijo do Altíssimo, porque Ele tem te guardado nesse lugar. E caso você ainda não esteja, meu irmão, tome uma decisão nesses dias. Aproveite, pense e tome uma decisão de fazer parte do corpo de Cristo. Provavelmente você conhece alguém que é a igreja perto de você. Como eu falei, a igreja não é o templo, a igreja somos nós, aqueles que levam o nome do Senhor. Então, se você conhece alguém, procure essa pessoa. Ao final dessa palavra nós vamos fazer uma oração de entrega e o Senhor pode salvar a sua vida, pode te conduzir a esse esconderijo do Altíssimo. Amém? Eu gostaria de compartilhar um último texto aqui com vocês, que está lá em Atos, no capítulo 27. Depois você pode ler o capítulo inteiro, eu não vou me deter a isso agora. Mas conta a história de uma viagem que Paulo fez, preso, né? Ele foi rumo à Itália. Então ele saiu de Jerusalém, foi num navio. E esse navio ele passou por um temporal muito grande. E Deus deu uma palavra para Paulo: olha, todos os que ficarem no navio, no barco, não se perderão, todos serão salvos. O barco vai se perder, mas todos chegarão a salvo. Então, meu irmão, nesses dias nós temos visto que o mar tem estado revolto, o nosso barco tem sacudido de lado para o outro. Mas eu digo para você nesse momento, meu irmão, fique no barco, porque Deus tem uma promessa para você. Esse barco também aponta para o corpo de Cristo, que foi moído pelas nossas transgressões, que foi crucificado, que foi ultrajado. Mas todos os quantos foram dados a Ele, a Bíblia diz que nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu. E o Senhor quer que você esteja no corpo dele também, meu irmão. Então, lá a palavra de Deus diz em João 14, 23, diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos nele e faremos nele morada. Que foi a primeira coisa que eu falei nessa noite aqui. Deus quer fazer de você morada. Ele quer fazer de você parte do seu corpo. Então eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento, pois o lugar em que nós precisamos estar é o esconderijo do Altíssimo. Você nunca mais vai olhar para o Salmo 91 da maneira como você olhava antigamente. Você vai entender que hoje o esconderijo do Altíssimo é o lugar onde o Senhor quer te guardar. É o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor. É o organismo vivo, são as pessoas, são os irmãos que te abraçam, que te visitam, que te dão uma palavra de conforto. É o seu pastor que vai atrás de você quando você precisa, para te dar uma palavra de ânimo, para orar por você, para te ajudar se for preciso, de outra maneira. O corpo de Cristo é isso, meu irmão. É essa comunhão, é isso que nós queremos viver todos os dias. E é o lugar do refúgio para você. É o esconderijo do Altíssimo. Ore comigo nesse momento. Diga comigo assim: Senhor, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor Deus, a minha vida ao Senhor nesse momento. Deus, eu coloco nas tuas mãos o meu ser, a minha casa. Faça, Deus, com que eu seja parte do corpo de Cristo. Eu quero estar, Senhor Deus, no esconderijo do Altíssimo, no lugar de refúgio, Senhor Deus, no lugar que o Senhor separou para nos guardar das pragas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, nessa noite. Deus tem uma promessa de vida para você. Ele te livrará, como diz no Salmo 91, da peste. Nas suas asas você estará seguro, mas para isso você precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. É um lugar de paz, é um lugar de bênção, é um lugar de obediência. E é o lugar onde o Senhor quer que você esteja nesse momento de crise. Porque quando tudo isso passar, você vai prosperar, Deus vai te abençoar tremendamente, porque você foi fiel a Ele. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Eu quero declarar palavras de bênção sobre as nossas casas. Que nesse momento, Deus, o teu povo será guardado, Pai. O teu povo irá prosperar. Como o povo de Israel foi guardado, Deus, na terra de Gósen, o Senhor guardará o teu povo, a tua igreja, Senhor Deus, nesses dias difíceis. É isso que nós oramos ao Senhor nessa noite. E em nome de Jesus, Pai, nós declaramos a bênção do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.